Aqui estão algumas imagens que um drone filmou e que ninguém deveria ter visto. Você já viu um tornado de perto? Se você nunca teve a oportunidade de ver um, dê uma olhada nessas imagens deslumbrantes, tiradas por um drone. O drone capturou do ar um incrível tornado passando por Sulphur, Oklahoma. As imagens são simplesmente de tirar o fôlego. Elas foram capturadas por um caçador de tempestades, chamado Brandon Clement, que filmou o tornado enquanto ele se movia pela paisagem. Em seu vórtice, a imensa chuva sugou a água de uma lagoa em seu caminho, fazendo com que a vista fosse impressionante. Durou muitos minutos antes que o tornado se acalmasse e desaparecesse definitivamente. Brandon Clement teve muita sorte, pois a ausência de chuva e granizo permitiu que seu drone tivesse uma visão clara e desobstruída do tornado, e, portanto, filmasse facilmente. Você sabia que havia um cemitério de bicicletas? Um fotógrafo chinês filmou com seu drone um lugar incrível que ninguém deveria ver, um cemitério escondido de bicicletas compartilhadas na China. Ali, centenas de milhares de bicicletas quase novas deitaram no chão. O fotógrafo Wu Guiyong tropeçou nesse lugar escondido em Shenzhen e seus vídeos foram vistos 300 milhões de vezes em 15 dias. As menores estacas têm cerca de 40 mil a 50 mil bicicletas, enquanto as maiores têm 200 mil. Mais de 70 empresas lutam pelo domínio, porque elas querem ganhar o máximo de dinheiro possível. E esta concorrência levou a um mercado saturado. No documentário The Gig Is Up, que faz parte da Hot Docs no CBC, o fotógrafo chinês explica como surgiram os cemitérios. Ele diz que o governo chinês não quer que as empresas saibam, e é por isso que todos os cemitérios de compartilhamento de bicicletas estão escondidos. Uma plataforma chinesa de compartilhamento de bicicletas, como a OFO, disse que é uma espécie de guerra, porque a cada mês eles têm que conquistar muitas cidades e têm que fazer isso rapidamente antes que outros fornecedores ou outras marcas os precedam. Esta é uma imagem infeliz e muito explícita do conceito de capitalismo. É claro que o capitalismo é uma força importante para fazer a sociedade evoluir, mas isso não pode ser feito sem controles, leis e regras a serem respeitadas. É uma pena que essas bicicletas, ainda novas e utilizáveis, tenham sido jogadas fora dessa maneira. Um fotógrafo chamado Danny Cook uma vez pegou seu drone e um dosímetro Geiger e voou para Chernobyl e Pripyat para capturar imagens impressionantes para o programa de notícias da CBS 60 Minutos. A visita mudou a sua vida. As imagens tiradas pelo drone mostram uma cidade ucraniana onde o tempo parece ter parado quando foi evacuada após a explosão de Chernobyl em 86. Na época do desastre, no período soviético, cerca de 49 mil pessoas viviam na cidade de Pripyat, localizada a menos de 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. Os moradores deixaram escolas, casas, fábricas, parques e ginásios que permaneceram em grande parte intactos nas últimas 3 décadas. Danny Cook conseguiu filmar os restos de Pripyat e Chernobyl e reconstruir as vistas panorâmicas dos prédios e parques abandonados em alguns minutos de vídeo. O fotógrafo também tirou imagens do interior dos edifícios entrando neles, capturando cenas impressionantes de escolas e casas desocupadas. As imagens são verdadeiramente excepcionais e raras, porque a área é muito radioativa e, portanto, muito perigosa. Ninguém teria sido capaz de filmá-lo sem um drone. Você acredita em monstros da floresta? Aqui está um vídeo de drone que vai fazer com que você mude de ideia. 2 caminhantes afirmam ter filmado a besta do Pé Grande durante uma expedição em um parque estadual com seu drone em Ohio. O vídeo gerou muitos comentários e também críticas após ter sido compartilhado no YouTube. Os 2 homens diziam que, depois de ouvir ruídos estranhos na floresta, levaram seu drone para filmar e localizar a fonte do som. Eles conseguiram filmar uma criatura enorme e peluda enquanto caminhava através das árvores e da vegetação rasteira em uma chuva de neve. Postando seu vídeo no YouTube, os 2 caminhantes tinham certeza de que haviam encontrado provas de que o Pé Grande, também conhecido como Sasquatch, realmente existia. No vídeo, eles dizem que descobriram cabelos e ossos, provavelmente de cervos, enterrados em pilhas de folhas nas florestas. Provavelmente o trabalho do Pé Grande. Muitos internautas dizem que as imagens eram falsas, mas os caminhantes não acreditam nisso. As imagens parecem claras. Uma figura pode ser vista ali em pé. Uma criatura que é mistura de macaco e mistura de homem. Uma vez que ampliaram, puderam ver que tinha cabelos grisalhos. Estes 2 homens não são os únicos que acreditam nisso. A história do Pé Grande tem sido celebrada há muito tempo na região e pessoas de todo mundo vêm ao South Fork State Park para tentar a sorte e ver ele. Desde meados dos anos 80, houve pelo menos 3 dúzias de avistamentos no parque. O primeiro de 1811. Se diz que o explorador britânico David Thompson descobriu enormes pegadas que sugeriram uma espécie considerada extinta que poderia estar vagueando pela natureza. O que você acha? Em julho de 2021, um avião foi filmado jogando uma tonelada de
peixes pequenos em um lago de Utah. As filmagens são impressionantes, uma prática comum na região desde os anos 50, com o objetivo de apoiar a pesca recreativa e a conservação das espécies. Esses aviões podem transportar até 35 mil peixes em uma única viagem de estocagem e também podem reabastecer até 60 lagos diferentes em um único dia. Os aviões têm 7 tanques separados, o suficiente para estocar várias espécies diferentes em uma única viagem. Nas fotos, milhares de peixes podem ser vistos sendo jogados nos lagos e mares. Após serem jogados, eles flutuam sobre uma fita antes de desaparecerem. Os peixes jovens, ao contrário dos adultos, podem sobreviver à queda e ao impacto da água. Você se pergunta por que isso é feito de um avião? Bom, porque os lagos são inacessíveis por terra, especialmente quando se transporta tantos peixes em centenas de litros de água. Afinal, esta é apenas uma das muitas maneiras de reabastecer os lagos. Outra sugere o uso de canhões de salmão para lançar os peixes sobre as represas sem danificá-los. O que você faria se um dia, enquanto nadava no mar, você fosse abordado por 4 tubarões enormes? Nas Bahamas, um menino teve essa experiência, mas felizmente sem se dar conta. Aconteceu em dezembro de 2017, quando um drone filmou uma cena aterrorizante, durante a qual um menino pequeno pulou no mar e 4 tubarões grandes, sendo atraídos pelo cheiro de carne fresca, dirigindo-se e chegando perigosamente perto dele. Felizmente, ele saiu da água bem no final, enquanto apenas 2 pequenos metros separavam os dois. Em 8 de julho de 2003, no condado de Weld, no norte do Colorado, um incêndio deflagrou nas terras de um agricultor, destruindo grande parte da sua cultura. Enquanto esperava pela ajuda, o fazendeiro teve a engenhosa ideia de preservar o resto dos seus campos, cortando o caminho do fogo com seu trator para evitar que ele se espalhasse. Uma ideia que veio no momento certo, pois o incêndio já havia devastado 12 dos 32 hectares da fazenda. Estas imagens foram filmadas com um drone. As imagens que você está prestes a ver vêm diretamente de Portugal. São do Covão dos Conchos, uma barragem em forma de um enorme lago, localizada no topo da montanha mais alta do país, a Serra da Estrela. Foi construído em 1955, com uma altura de 4,5 metros e circunferência de 48, para coletar as águas do rio Ribeira das Naves em direção a outra lagoa, a Lagoa Comprida, graças a um longo túnel de 1.500 metros. Até recente, o lugar era inacessível e o segredo mais bem guardado da Serra da Estrela. Mas foi graças a um drone 4K que você pode agora admirar as imagens aéreas desse espetacular lugar, como se você estivesse lá. Este buraco no meio da água é encantador e impressionante. Dá a impressão de que há um buraco no meio da lagoa e que a água está correndo em direção ao coração da Terra, sem mencionar a paisagem mostrada ao redor. É absolutamente admirável. Todos nós já vimos arco-íris, mas não cheios e redondos. Aqui está um vídeo incomum, filmado por um drone, no qual você pode ver esse fenômeno excepcional. Em 2016, um drone capturou uma imagem esplêndida no norte da Irlanda. Um arco-íris perfeitamente circular no céu, acompanhado por um segundo arco-íris. Na verdade, um arco-íris não é realmente um arco, mas sim um círculo completo. Se vemos apenas metade, é porque a Terra se interpõe no caminho do horizonte. O homem que imortalizou este arco-íris sobre Cookstown, no norte da Irlanda, teve a ideia de prender seu smartphone no seu drone e enviá-lo para dar uma olhada mais de perto neste incrível fenômeno. Uma ideia brilhante que deu frutos. Vemos todo o círculo multicolorido suspenso no ar. O clima daquele dia era sombrio, o céu cinzento, e a chuva tornava tudo ainda mais fascinante à medida que as nuvens se separavam para dar lugar ao sol e ao arco-íris. Quanto mais alto o drone subia no céu, mais o drone conseguia filmar o arco em um círculo completo. Um fenômeno impossível de ser visto no chão. Quem você acha que é o maior predador entre os dois? A baleia assassina ou o tubarão? Naturalmente, você responderia o tubarão, mas você está errado. As baleias assassinas também são formidáveis predadores. Dependendo da região em que vivem, alguns deles são maiores na caça de certos animais, tendo implantado técnicas elaboradas ao longo do tempo. Em 2017, 2 baleias assassinas foram vistas atacando grandes tubarões brancos na área de Gansbai, na África do Sul. O objetivo desses animais é devorar seus fígados, que são altamente nutritivos para eles. Desde esses ataques, que resultaram na morte de pelo menos 8 grandes tubarões brancos, estes últimos tinham abandonado completamente a área, que vivia principalmente do turismo ligado à sua presença. Em maio de 2022, os biólogos marinhos conseguiram imortalizar uma cena muito rara: o ataque vivo de uma baleia assassina em um tubarão. Eles fizeram isso graças a um drone que voava em frente à Baía de Mossel. Esta filmagem excepcional foi transmitida no Discovery Channel para a Semana do Tubarão. Um homem de 54 anos foi ao deserto perto de um lago para fazer um vídeo com seu drone 4K. Depois de publicar o vídeo, ele foi desafiado pelos internautas que afirmavam ter visto uma figura estranha nadando nas margens do lago. Richard Maver ficou surpreso ao ver esta misteriosa criatura na água que ele não tinha visto. Ele disse que não notou a forma incomum que aparece na água. Ele não podia acreditar em seus olhos e teve que voltar às filmagens dezenas de vezes para acreditar. Quanto mais ele repetia, mais ele gritava maravilhado, porque, segundo ele, só poderia ser o monstro do Lago Ness.
Outros pensam que poderia ser devido a um efeito de luz ou uma montagem. E vocês? O que vocês acham dessa filmagem? Agora, conte pra gente nos comentários qual dessas filmagens você se impressionou mais. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.